PCC pretendia, na verdade, ainda pretende, um monopólio do tráfico de drogas dentro do Brasil. Do PCC nós temos inclusive relato de morte dentro do presídio, né, que foram possivelmente uma espécie de batismo da facção aqui, da entrada de criminosos aqui no presídio de Coari. Então, como eles não são benquistos junto à FDN, porque são piratas de rio, e grande parte da droga que passa é dessa facção, eles se aliaram ao PCC. Quem comandar essa rota do tráfico em Coari vai ter muita facilidade de levar a droga para o restante do país e até para rotas internacionais. A caracterização desse grande cartel sul-americano começou com o desenvolvimento na Bolívia de novas fórmulas de produção da folha de coca, especialmente de uma folha cuja acidez é excedente à do normal e que produz uma cocaína em quantidade maior e mais refinada, digamos, mais potente. Então produz mais quantidade, mais potente, começaram a ter uma produção grande e excedente. Por consequência, havia necessidade do escoamento dessa produção. É óbvio que o escoamento em direção ao norte era impossível, já que a Colômbia e o México dominam esta rota para o grande mercado consumidor, que é o mercado norte-americano. Então, os cartéis bolivianos voltaram a sua atenção para o Brasil, que serviria como entreposto, como rota, para que a droga pudesse chegar à África e, através dela, à Europa. Isso teve uma consequência dentro do Brasil, que foi a reação do Comando Vermelho, que também negociava com o Rafad. O Comando Vermelho se negou a submeter ao primeiro comando da capital, até porque percebeu que se passasse a depender do PCC, cedo ou tarde ele seria absorvido por ele. Como consequência, ele buscou uma nova linha de suprimentos de drogas, de cocaína, e essa linha escolhida foi a linha que vem da rota dos Solimões por um motivo muito simples. A droga, nesse caso originária do Peru, é outro fornecedor e, portanto, ele não é afetado pelos cartéis bolivianos. Então, nós temos uma rota extremamente disputada aqui, por isso você vê hoje que existe uma briga de facções aqui, PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, todas disputando o monopólio dessa rota. A gente tem uma dificuldade geográfica muito grande aqui, porque 99% da droga que passa por Manaus, seja para abastecer Manaus ou para o resto do Brasil ou para o mundo, ela vem pela via fluvial. Nós não temos muita fronteira seca aqui, então é pela via fluvial. E o rio, quando está cheio, por exemplo, nossos rios eles são do tamanho do mar, são enormes, com diversos braços, paranás. Então, assim, isso dificulta de uma forma absurda o trabalho da polícia. Da gente ter um controle efetivo do que está. É diferente quando se tem uma BR específica que você trabalha nela
O nosso não tem como ter isso, é uma coisa gigantesca. Então isso dificulta o nosso trabalho, entendeu? Então a gente sabe que sempre há uma quantidade muito maior que passa do que nós aprendemos. Antigamente, os carregamentos eles desciam normalmente. E hoje tem a figura dos piratas que eles ficam no eixo ali, entre Tefé, Coari e Codajás. Inclusive é chamado por eles de zona de guerrilha. Então, essa área de Tefé até Codajás, ela é uma confluência das duas rotas. A rota que vem do rio Japurá, que vem lá da Colômbia pelo rio Caquetá, que é a rota do Skank, e a rota de Letícia, na Colômbia, que é a fronteira com Tabatinga. Então ali vem a cocaína de Letícia e de Japurá vem o skunk. E aí elas vêm descendo em rios diferentes, quando chega no Solimões, em Tefé, ela faz a unificação. Então é nesse trecho que os piratas estão esperando o carregamento. A grande maioria são pessoas que são conhecedoras da região. São jovens realmente, pessoas entre 17 até os seus 40 anos, que conhecem aqui a região. São grande parte os soldados do tráfico, né? Porque nós temos informações que há pessoas, inclusive empresários, que fazem parte desse ciclo de pirataria, né? Que são os verdadeiros financiadores da pirataria no Rio. São eles que fazem a lavagem do dinheiro, por exemplo. Enfim, não estão diretamente lá nas ações, mas são eles que financiam e que fazem essa cooptação de pessoas que podem servir de soldados para eles lá no Rio. Os piratas, eles são ribeirinhos, né? Moradores dessa região, Tefé, Coari e Codajás, que se organizaram e montaram um grupo criminoso, se armaram e passaram a interceptar carregamentos do crime organizado, entendeu? E eles atuam com extrema violência, com muita violência. Eles normalmente matam os traficantes que vêm descendo com a droga, né? E eles se especializaram nisso. Então eles são pessoas que vão para a beira do rio e ficam 20, 30 dias, de manhã, de tarde e de noite, visualizando a passagem de uma embarcação suspeita com droga. A embarcação passou, eles têm lanchas rápidas, eles fazem a abordagem e tomam essa droga e matam os traficantes que estão trazendo a droga. Hoje, no município de Coari, nós temos duas importantes facções criminosas, uma de índole local, a família de Coari, e uma facção criminosa de São Paulo, conhecida como PCC, o primeiro comando da capital. Essa segunda facção criminosa tem aumentado a sua atuação no município e, inclusive, existe afirmações de que o líder da família de Coari tem estreitado as suas relações com o primeiro comando da capital, com o PCC. Caso isso aconteça, nós teremos o fortalecimento da atuação do PCC nessa rota do tráfico do Solimões, e isso vai facilitar com que o PCC consiga exercer as suas atividades de tráfico, ou vai aumentar a força do tráfico do PCC no âmbito nacional. Essa rota é uma rota estratégica. Além da outra rota terrestre que eles possuem lá na região sudeste, aqui a região norte tem se mostrado como uma importante rota para escoamento de drogas para o restante do Brasil. Historicamente, assim, o pirata de Coari,
ele é não benquisto em Manaus. Não é benquisto tanto pela facção da FDN, quanto do PCC, quanto do Comando Vermelho, porque eles roubam droga de todas essas facções. Só que ultimamente os líderes daqui se uniram ao PCC, então a gente tem visto uma presença maior dessa facção aqui na cidade. Muito embora esses embates aí entre essas duas facções tenham resultado de morte dos dois lados. Não houve ganhadores, vencedores em definitivo desse conflito, e agora ele se está desenhando de uma maneira mais gradual, mais lenta, porém não menos efetiva, no sentido de tentar o PCC isolar e, portanto, impedir ou abraçar, absorver tanto a família do Norte quanto outras facções, como cortando o recebimento da droga que vem do Peru, através de diversas formas, inclusive do envio de emissários para o Peru para conter esse fluxo de droga. Qual é o objetivo? Se você contiver esse fluxo, você vai asfixiar as outras facções e, inclusive, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E uma vez essas outras facções sendo enfraquecidas, vai abrir o espaço para o PCC avançar e conseguir o domínio do tráfico dentro do território brasileiro. Isso feito, nós teremos o aperfeiçoamento, talvez o coroamento do grande cartel brasileiro. Já está feito, mas nós vamos ter a grande expansão, e isso vai significar a criação de um cartel que pode ter um potencial de se tornar tão grande quanto os cartéis colombianos ou mexicanos a longo prazo. Estamos falando de fuzis dos dois lados, fuzis, e nós tivemos, logo após o fechamento daquele acordo de paz que aconteceu com a extinção da atuação oficial das Farc, nós tivemos o ingresso de armamento pesado no Brasil, com a venda, inclusive negociações, inclusive com preços muito abaixo, popularizando a utilização ainda mais desse tipo de armamento de grosso calibre no âmbito da região norte. Depois da desmobilização das Farc, é comum encontrar esse tipo de armamento, tanto em canoas quanto em embarcações mais velozes, tipo lanchas, quanto também em barcos. Já foram apreendidos esse tipo de armamento pesado. Então a gente tem essa informação de que há realmente esse trabalho aí feito por possíveis guerrilheiros ou pessoas que são treinadas realmente, porque é dessas informações que a gente recebe nas comunidades ribeirinhas, de um modus operandi bem típico de quem tem um treinamento militar. Essa atuação maior, essa maior presença e tentativa de controle da Calha dos Solimões pelo PCC vai fazer com que eles se tornem extremamente fortes e capilarizados. E tudo isso vai trazer para a segurança pública uma dificuldade ainda maior. E aí o grande problema que eu vejo nesse papel da atuação do Estado é que nós não temos uma atuação conjunta entre os diversos órgãos que devem atuar nessa matéria. Nós temos uma atuação descoordenada e uma ausência de troca de informações, seja por desconfiança ou seja por ausência de preparo dos entes públicos para
troca de informações para que a gente tenha essa atuação efetiva. Isso vai fortalecer muito e permitir com que nós tenhamos a criação de um cartel brasileiro, um grande cartel brasileiro.